Senhoras e senhores, este ano marca o 88º aniversário de uma das maiores tragédias humanas, o genocídio do povo ucraniano, cometido pelo regime soviético sangrento em 1932 e 1933. Hoje em dia, temos livre acesso à informação sobre o tema, para evitar conclusões erradas. Existem 3.456 documentos sobre este tema, que a Ucrânia põe à disposição para consulta. Estes são documentos desclassificados encontrados nos arquivos do Comitê de Segurança do Estado da antiga União Soviética no território da Ucrânia. Há um século atrás, os bolcheviques russos consolidaram as suas forças para destruir a República Popular da Ucrânia, um novo Estado independente que surgiu em 1918, em resultado da Revolução Ucraniana de 1917 a 1921. Assim, o território ucraniano foi anexado ilegalmente pela União Soviética, embora na Ucrânia houvesse uma forte resistência contra a ocupação russa, sobretudo por parte da elite erudita de ucranianos orientada para a independência da sua pátria, bem como por parte dos camponeses economicamente autônomos e com uma forte consciência nacional que resistiam ao regime de ocupação de Moscou. Considerando isso como uma ameaça iminente à União Soviética, o ditador soviético Joseph Stalin recorreu a táticas bárbaras, a morte pela fome, agrupando cidades e vilas ucranianas numa lista negra e, numa primeira fase, privando-as de receber produtos manufaturados e comida. Depois, toda a comida e graus lhes foram retirados. Além disso, mesmo que os camponeses ucranianos tentassem sair das suas próprias vilas para sobreviver, eram impedidos. Não deixavam ninguém sair ou entrar. O resultado foi uma catástrofe humana. Mais de 7,5 milhões de ucranianos morreram de fome artificial entre 1932 e 1933. Morreram porque a comida lhes foi retirada. Nos anos de 1932 e 1933, o regime soviético escondia o seu crime através da propaganda e mentira. Assim, a liderança da antiga União Soviética bloqueou qualquer informação sobre a situação real na Ucrânia, desorientando deliberadamente a comunidade internacional. Contudo, alguns estrangeiros que visitaram a Ucrânia atrás da cortina de ferro e envolvida na fome, divulgaram ao mundo a verdade sobre este crime de assassinato de milhões de camponeses ucranianos, como é o caso do jornalista britânico Gareth Jones, originário do país de Gales. Tal política do regime soviético constitui um crime contra a humanidade ao abrigo da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. De acordo com o artigo 2 da referida Convenção, entende-se por genocídio os atos cometidos com a intenção de destruir
todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Foi este o caso em 1932 e 1933, altura em que o regime soviético cometeu o genocídio contra a nação ucraniana, por meio da provocação de uma fome artificial em massa. Raphael Lemkin, autor do conceito de genocídio e pai da convenção acima mencionada, destacou a destruição da nação ucraniana como um exemplo clássico do genocídio. Na Ucrânia, o primeiro ato legal que, em um modo geral, qualifica o Holodomor como um ato de genocídio foi a Lei da Ucrânia sobre o Holodomor de 1932 e 1933 na Ucrânia, adotada pela Верховна Рада, Parlamento Ucraniano, a 28 de novembro de 2006, de acordo com a qual se determina que o Holodomor de 1932-1933 na Ucrânia constitui um genocídio do povo ucraniano. Esta lei tornou-se a base política e legal para uma investigação oficial em grande escala sobre as circunstâncias e consequências do assassinato genocida de milhões de ucranianos na Ucrânia. Em maio de 2009, o Serviço de Segurança da Ucrânia abriu um processo criminal pelo facto de se ter cometido este genocídio na Ucrânia em 1932 e 1933. Processo este que foi enviado para consideração ao Tribunal de Apelação de Kiev. No dia 3 de outubro de 2010, o Tribunal de Apelação de Kiev decidiu que, a fim de suprimir o movimento de libertação nacional na Ucrânia e impedir a construção e o estabelecimento de um Estado ucraniano independente, o regime soviético organizou deliberadamente o genocídio do povo ucraniano em 1932 e 1933, provocando condições de vida destinadas ao extermínio físico dos ucranianos. Atualmente, 16 países, incluindo Portugal, reconheceram o Holodomor de 1932-1933 na Ucrânia como um genocídio do povo ucraniano. Em conclusão, gostaria de enfatizar que homenagear as vítimas e condenar severamente os crimes do genocídio do povo ucraniano de 1932-1933 cometido pelo regime soviético é um dever moral de todo o mundo e uma forma eficaz de prevenir a ocorrência de tragédias semelhantes no futuro em qualquer canto do nosso planeta. Obrigada pela vossa atenção.